qualquer outro parlamentar tem o direito de dizer e se expressar sobre o que quiser dentro da democracia a respeito de temas que lhes sejam de competência. O que eu defendi aí, que como o senhor leu inicialmente, é que quanto mais transparentes os processos, maiores serão as garantias de que nós teremos transições pacíficas, desestimulando a necessidade de uma, por exemplo, intervenção de GLO para conter distúrbios e coisas semelhantes. Então, essa é uma preocupação legítima de um comandante de força. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. A reunião do dia 7 de dezembro. O senhor se recorda quem convocou o senhor para essa reunião? O presidente da República, por intermédio, provavelmente, do ministro da Defesa. Quem mais participou com o senhor nessa reunião? O ministro da Defesa, o então ministro, o general Paulo Sérgio, o general de Exército Freire Gomes, comandante do Exército à época, o próprio presidente. E, em termos de reunião, foram esses. Eu não compreendi. Por que em termos de reunião? Havia mais alguém, mas não participou da reunião. Porque creio que o coronel delator, ele entrou, organizou, ligou o computador e deixou o ambiente. É o que eu me lembro. Mais ninguém? Não que eu me lembro. O que foi tratado nessa reunião, almirante? Essa reunião, havia vários assuntos, né, dentre os quais o principal era a preocupação que o presidente tinha, e também era nossa, das inúmeras pessoas que estavam, digamos assim, insatisfeitas e se posicionavam no Brasil todo, normalmente em frente aos quartéis do Exército, e aquilo poderia trazer alguma dificuldade para a segurança pública, não se sabia muito bem para onde ia aquele movimento. E dentre os assuntos tratados, esse eu acho que ocupou uma boa parte do tempo. E houve uma apresentação de alguns tópicos de considerações que poderiam levar a, talvez, não foi decidido isso naquele dia, a decretação de uma GLO ou de necessidades adicionais, principalmente visando a segurança pública. Foi apresentada uma minuta. Eu não vi minuta, ministro. Eu vi uma apresentação na tela de um computador. Havia um telão onde algumas informações eram apresentadas na tela. Eu não recebi. Quando o senhor fala minuta, eu penso em papel, em um documento que lhe é entregue. Eu não recebi esse tipo de documento. O senhor se recorda dos considerantes? O senhor se recorda de alguns dos considerantes ou de algo que estava escrito nesse documento que foi exposto? Eu me lembro, talvez eu não lembre das frases, eu me lembro do conteúdo. O conteúdo dizia respeito à pressão popular nas ruas, considerando que há insatisfação, que há pessoas na porta dos quartéis, e havia alguma coisa de, talvez já de caminhoneiros, e também havia algumas considerações acerca talvez do processo eleitoral, alguma coisa ligada à forma como algumas questões eleitorais aconteceram. Sinceramente, eu não lembro dos detalhes, porque, como disse para o senhor, algo apresentado numa tela de computador, onde não se aprofundou em nada, mas era parte de talvez de uma análise
do cenário político e social do Brasil naquele momento. Almirante, seja em relação a minuto, ao documento, aos conselhandos, seja na conversa, foi conversado sobre eventual fraude às urnas nas eleições, sobre exageros da Justiça Eleitoral, sobre a necessidade de novas eleições? Senhor ministro, não me vem à cabeça a questão de necessidade de novas eleições terem sido discutidas ali. Naquele dia não houve isso. A busca, a ideia de que poderia haver fraudes ou condução ligada, alguma coisa ligada à condução das eleições, de certa forma, estava dividida em duas vertentes. Uma, com a equipe de transparência, que trabalhava na transparência eleitoral, tinha um grupo das Forças Armadas que trabalhavam junto ao TSE, que estavam analisando a questão que poderia levar a esse entendimento de que se identificou ou não alguma fraude. E, ao mesmo tempo, o presidente também nos colocava a par das questões legais, onde ele discutia, através, creio eu, ou juntamente com o partido dele, o Partido Liberal, questões de condução da Justiça Eleitoral, né? Ele nos colocava a par disso. Ele costumava falar. O senhor se recorda se nesses conselhandos a conclusão era não só a questão da GLO, mas a decretação do estado de sítio a partir do que se considerava ilegítima condução das eleições? Senhor ministro, neste dia não houve conclusão nem deliberações. Que eu me lembro desse dia foram apresentadas considerações que deixavam uma dificuldade, vamos dizer assim, na condução do país. Afinal de contas, o candidato derrotado, Jair Messias Bolsonaro, ainda era o presidente eleito naquele período. E preocupava a ele e aos demais ministros, incluindo o da Defesa, qualquer questão que pudesse descambar para algo não muito agradável. Então, essa era a tônica. E não houve conclusões, não houve discussões. Eu me lembro que o presidente interrompeu essa reunião, dizendo que talvez nos convocasse em outro momento, mas que ele estava pensando, era um estudo, alguma coisa que me parecia que ele estava estudando. Ele chegou a convocá-lo novamente? Para esse tema, não, senhor. O senhor provavelmente, certamente acompanhou pela imprensa o depoimento do então comandante do Exército, que também estava presente nessa reunião, o general Freire Gomes, e do comandante da Força Aérea, o brigadeiro Batista Júnior. Nos depoimentos, seja na etapa policial, seja agora em juízo, e eu vou começar pelo comandante Freire Gomes, Sim, senhor. Perguntado inicialmente pelo Ministério Público, ele, assim como o senhor, disse, abre aspas, que o presidente apresentou considerandos, esse apanhado de considerandos, sobre, segundo ele, aspectos jurídicos dentro da Constituição, por isso não causou nenhuma espécie. A partir disso, o Procurador-Geral da República perguntou se ele teria feito alguma advertência ao presidente, como ele disse na fase policial, entre aspas, o comandante Freire Gomes no inquérito policial. O Exército não participaria da implementação desses institutos visando reverter o processo eleitoral. O senhor se recorda disso? Eu não me recordo que ele tenha dito isso nessa reunião.
O senhor também não se recorda que teria, aqui já é o comandante da Força Aérea, teria dito, tanto no inquérito policial quanto em juízo, teria dito que, a partir dessas discussões, da possibilidade que o presidente colocou de um estado de exceção, e com isso a decretação da GLO para novas eleições e impedir que o presidente eleito pudesse tomar posse, que o senhor teria sido o único que, abre aspas, colocaria as tropas da Marinha à disposição do presidente. O senhor se recorda disso? Eu me recordo do que disse o brigadeiro Batista Júnior. E isso não ocorreu? Não, senhor. Em primeiro lugar, o brigadeiro Batista Júnior não estava presente nessa reunião. O comandante Freire disse, perdão, verdade. O comandante, o general Freire Gomes estava presente. Isso. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu. O senhor nem tocou nesse assunto. O senhor vai ter essa oportunidade. O senhor não tocou nesse assunto. Senhor ministro, como eu lhe disse há pouco, não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam para mim mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção. A única que eu percebi que me era tangível e importante era a preocupação com a segurança pública, para a qual a GLO é um instrumento adequado dentro de certos parâmetros, que o senhor bem sabe. Então, eu, como é normal na minha atitude, eu me atenho às minhas funções e às minhas responsabilidades. Faz parte às vezes, lendo alguns desses depoimentos, eu tenho certa dúvida de procedimentos, porque o senhor sabe que nós estamos tratando de militares. A Marinha é extremamente hierarquizada e nós seguimos bem à risca o Estatuto dos Militares. Então, eu não vejo espaço. O Estatuto dos Militares diz que a um subordinado é dado apenas o direito de pedir por escrito uma ordem que ele receba e considere flagrantemente ilegal. Então, até que isso aconteça, para mim, ilações, discussões, eu ouvi aqui coisas como conversa de bar. Eu era o comandante da Marinha, eu não era assessor político do presidente. E eu me ative ao meu papel institucional. O senhor disse aqui anteriormente, duas, três respostas atrás, em relação à questão das eleições, das urnas, que a questão estava sendo tratada na comissão de transparência que as Forças Armadas faziam parte. Perfeito. A Marinha fazia parte dessa comissão? Ministro, se não me engano, a Marinha tinha 2 oficiais superiores nessa comissão. O senhor se recorda das conclusões dessa comissão? Muito genericamente, porque a comissão foi conduzida mais diretamente pelo Ministério da Defesa. O que nós fizemos como comandante de força... Bom, eu até vi o depoimento do brigadeiro Batista Júnior, que ele disse que se envolvia, dialogava com o pessoal dele. No caso da Marinha, o que eu fiz foi alocar pessoal como solicitado pelo ministro e aguardar que os trabalhos fossem concluídos. Então, havia lá, se não me engano, 2 militares, 2 oficiais superiores, salvo engano, e me lembro que foi expedido um relatório final, que nós lemos, o ministro nos deu a conhecer, sim. O senhor era crítico às urnas eletrônicas? Não, senhor. Há uma declaração do senhor
na mídia, dia 14/5/2022, às vésperas, 14 de maio. 14 de maio de 2022, sinalizando apoio. E o senhor agora mesmo disse corretamente que os militares devem ser até o seu papel institucional, e o senhor não é conselheiro político, não era conselheiro político do presidente da República. O senhor deu uma declaração sinalizando apoio às falas do então presidente Jair Bolsonaro, sobre a auditoria nas urnas eletrônicas, dizendo, abre aspas, como comandante da Marinha, eu quero que os brasileiros tenham certeza de que o voto deles vai valer, de que quem eles colocarem na urna vai ser contado e que eles escolheram de uma forma limpa, transparente. O presidente da República é meu chefe, é o meu comandante. Ele tem o direito de dizer o que ele quiser. Isso durante a inauguração da estátua ao almirante Tamandaré. O senhor se recorda disso? Perfeitamente, ministro. Essa é a posição institucional do comandante da Marinha? Senhor, mas eu disse mais do que isso. Talvez o senhor tenha a reportagem completa. Por favor. Na verdade, não me foi perguntado se eu concordava ou não com o presidente Bolsonaro. O que eu disse é que o presidente, assim como qualquer outro ator eleito pelo povo, qualquer outro parlamentar, tem o direito de dizer e se expressar sobre o que quiser dentro da democracia a respeito de temas que lhe sejam de competência. O que eu defendi aí, que, como o senhor leu inicialmente, é que quanto mais transparentes os processos, maiores serão as garantias de que nós teremos transições pacíficas, desestimulando a necessidade de uma, por exemplo, intervenção de GLO para conter distúrbios e coisas semelhantes. Então, essa é uma preocupação legítima de um comandante de força. Mas a minha defesa é que, além de oficial da Marinha, eu fui gerente de projetos, desenvolvi o sistema de apoio à decisão que a esquadra usa para controlar áreas marítimas, o jogo de guerra da Escola de Guerra Naval. Eu tenho conhecimento de tecnologia da informação e outras ferramentas. E é de meu conhecimento que quanto mais, e isso eu disse na entrevista, quanto mais auditorias, quanto mais verificações nós fizermos nos sistemas digitais, sejam eles quais forem, nós teremos uma maior certeza de que esse sistema faz tão e apenas somente aquilo para o qual ele foi desenhado, digamos assim. Então, essa é a tônica da entrevista que eu dei, porque me perguntaram o que eu achava disso ou daquilo. Então, eu não fui dizer que eu concordava com o que o presidente Bolsonaro disse. Eu disse que ele, como qualquer outro, poderia dizer o que quisesse. E muitas pessoas diziam muitas coisas. O senhor sabe disso. Sim. Então, a minha defesa era que quanto mais auditoria, quanto mais verificações, melhores seriam os resultados para todos os brasileiros, que eu tenho certeza que, inclusive, é o desejo do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor disse agora que o senhor é especialista em tecnologia. Fui um dia. Fui. Uma vez especialista, como se diz nas Forças Armadas, é eterno comandante. O senhor acompanhou a comissão. As Forças Armadas encontraram alguma fraude, algum problema nas urnas eletrônicas? Não que tenha chegado ao meu conhecimento. O senhor se recorda do relatório final que foi apresentado pelo ministro da Defesa, o aqui presente, o general Paulo Sérgio? Eu me lembro no geral do relatório. Sim, lembro. Houve um relatório, o ministro nos deu a conhecer, nós conhecemos, lemos, achamos conforme. O senhor tem conhecimento que logo após o primeiro turno das eleições,
o Ministério da Defesa entrou em contato com... O senhor tem conhecimento que logo após o primeiro turno o relatório já ficou pronto? Eu tenho conhecimento, senhor ministro, eu tenho conhecimento de que houve diligências, houve testes, enfim, e que conclusões desses testes já tinham sido ou vinham sendo apresentadas ao ministro. Contudo, entre o primeiro turno e o segundo turno, mais, não sei se novas ou mais, porque eu não acompanhei isso tão de perto, o sistema seria novamente utilizado. Então, sim, eu tenho conhecimento de que houve um resultado, vamos chamar de parcial, e que o resultado final seria obtido após o término do uso dos equipamentos e do sistema eletrônico de votação. Então, concordo com o senhor, com a sua pergunta, sim. Eu tive conhecimento de que houve a apresentação de um resultado que acho que foi classificado de parcial.